Então vamos lá. Primeiramente eu quero falar, o que é um fio realista, né? Muitas pessoas falam, eu faço uma sobrancelha realista, mas o que é uma sobrancelha realista? Uma sobrancelha realista é a gente imitar a realidade de fios do cliente, tá? Porque não é você aprender uma técnica de fios realistas e replicar ela em todas as clientes de uma forma igual. Por quê? Porque cada cliente é única e exclusiva e ela tem uma forma de caimento de fio personalizada. Então, primeiramente, a gente tem que entender a engenharia do fio da cliente para replicar a nossa técnica à sobrancelha da cliente, para que fique uma técnica realista. A minha engenharia de fios, ela é muito real, ela imita realmente a sobrancelha da cliente, mas é importante que você faça essa leitura dos fios da cliente, aonde ele começa a subir, aonde ele vai mais reto, aonde ele tem o caimento dos fios descendentes, para que a gente consiga unir os fios que a gente vai construir aos dela que já existem, para que fique realmente realista. Aí sim a gente vai entregar uma sobrancelha com uma grande realidade. Faz sentido para você? Comenta aí para mim. Porque às vezes eu percebo sobrancelhas subindo e o pelo da cliente indo para lateral, indo curvado. Então, aquele fio está ali mecanicamente, não está sendo entregue de uma forma real. Então, é muito importante a gente primeiramente fazer uma análise do pelo da cliente para a gente entregar de uma forma realmente bem realista, tá? Então, a gente faz a leitura porque os fios, no início da sobrancelha, na base, no ponto inicial da sobrancelha, a gente aqui tem o corpo da sobrancelha e aqui a gente tem a cauda, né? Então, não ficou legal. Vamos fazer um outro desenho aqui. Peraí. Então, aqui eu tenho uma sobrancelha, que é a base da sobrancelha, e aqui é a cauda da sobrancelha. A sobrancelha ela vem reta aqui até o ponto máximo de arqueamento, e aqui a cauda ela desce. Aqui eu já expliquei isso em outra aula, no desenho para micropigmentação. Aqui ela vem chanfradinha até o ponto máximo de arqueamento e aqui ela desce. Então, aqui dentro da sobrancelha, é claro que aqui a gente não está fazendo design agora, então nós não vamos focar no desenho, eu estou só simulando um desenho para você, nós não vamos focar no desenho perfeito agora, ok? Então, a gente tem que prestar atenção, porque aqui nós temos o corpo da sobrancelha e aqui nós temos a cauda. Então, aqui no início da sobrancelha, no ponto inicial, geralmente os fios, eles são mais inclinados. Aqui no corpo, eles começam a curvar e aqui na cauda, eles descem, tá? Eu vou ensinar isso para vocês agora, todo o passo a passo da técnica, mas eu quero que vocês só tenham primeiramente um entendimento aqui. Então, aqui ele sobe, aqui eles começam a curvar e aqui eles descem, que são os fios que a gente chama de os descendentes, tá? Isso porque é o que eu falo que a gente tem que entender a realidade da sobrancelha. Porque um fio natural, ele é assim. Então, quando a gente encaixa o que a gente vai fazer na realidade da sobrancelha da cliente, o trabalho vai ficar realmente um trabalho realista. E
a gente entrega um trabalho muito mais natural. Porque, pensa bem, se aqui no início tem um pelo natural da cliente subindo aqui, se eu vier com a minha micropigmentação fazendo isso aqui, ó, ou o pelo da cliente ele curva, e aí eu venho e faço isso aqui com a micropigmentação, vai ficar cruzado, e aí eu não estou entregando um trabalho natural. Você vê nitidamente que os fios estão desencontrados. Então eu começo a entregar um trabalho de forma irreal. Você olha para a cliente e vê ali que existe um trabalho ali, existe uma micropigmentação ali. Então quando a gente, eu encaixo o meu fio no sentido da sobrancelha real da cliente, eu faço com que o meu trabalho encaixe no dela e que pareça tudo real. Então, aí sim é realmente uma sobrancelha realista, tá? E aí, ó, eu estou jogando o meu trabalho dentro do fio dela que já existe, dentro da... seguindo a engenharia, o percurso do fio dela. Percebe que não chocou, não brigou, só encaixou. Então, eu vou entregar um trabalho realmente realista. Isso aqui é uma verdadeira sobrancelha realista, uma técnica realista. Porque se eu for de encontro, um pelo tá vindo para cá. Então, eu tenho que vir com ele no mesmo sentido. Eu faço variações para que dê naturalidade, mas tem que fazer sentido. Ó, aqui eu posso mudar um pouquinho o percurso, mas sempre... Ó, aqui eu já comecei a criar uma sobrancelha dentro da naturalidade. Se eu chegar aqui e traçar um fio que eu aprendi lá no tal curso e que lá eles me ensinaram, vou pegar de uma outra cor aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer para vocês. Aí eu fui num curso que me ensinava a fazer, deixa eu só concluir aqui, como se aqui tivesse um pelo da sobrancelha, tal, e aqui ó, a sobrancelha da cliente, desce aqui, tal. Ok. Aí eu fui num curso que eu aprendi a fazer uma sobrancelha assim, que no início o fio sobe e aqui no final ele desce assim. Percebe que a gente não consegue, e aqui ele desce assim. Percebe que ele não encaixa no fio que tem ali? Ah, mas aí aqui ele tem um outro fio que vem assim. E aí eu começo a fazer aquela coisa técnica em cima de uma sobrancelha que já existe. Aquilo cicatriza e fica algo carimbado. Existe o pelo da cliente e existe o que eu fiz. E dá para ver nitidamente que existe algo duplo ali. E não fica bonito. Fica bonito quando você une um trabalho ao que já existe. O trabalho que você faz com o natural da cliente. Aí fica lindo, porque você só acrescentou algo existente, algo do que já existe na sua cliente. Acrescentando no que falta. Vamos fazer aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma sobrancelha, vou simular uma sobrancelha aqui, ela tem algumas faces, tá? Deixa eu pegar uma folha branca aqui, para vocês terem um melhor entendimento, tá? Então aqui eu vou pegar uma sobrancelha de uma cliente. E a sobrancelha da cliente tem esse buraco
e ela tem algumas falhas em alguns pontos e eu preciso atender essa cliente de uma forma personalizada. Eu tenho que encaixar um fio nela dentro da realidade da minha cliente. Eu não posso chegar aqui e fazer o que eu falei para vocês naquela artificialidade, tá? Então, igual eu falei para vocês, eu estou explicando para vocês tudo que vocês não devem fazer, depois nós vamos para o passo a passo, tá? Eu vou ensinar para vocês toda a engenharia de fios. Mas vamos compartilhar essa live aí. Vocês já deram like? Clica nesse coraçãozinho aí e vamos transbordar. Porque quando vocês dão um like, o Instagram entende que esse conteúdo é bom e transborda para mais pessoas, tá? Vamos compartilhar conhecimento. Então vamos lá. E aí a gente vem, vejam bem, eu estou colocando fios no mesmo sentido da sobrancelha da cliente, sem brigar, sem entrar em atrito com ela. Eu não estou inventando nada para ela, eu estou seguindo o mesmo percurso, eu estou só aumentando e acrescentando algo que falta ali. E ela vai ficar com muito natural. E aí, continuou algumas falhinhas, eu venho colocando aonde precisa colocar e no mesmo sentido. Vocês percebem que eu não inventei nada para nenhum outro sentido? Se a sobrancelha vem para esse sentido, o pelo vem para esse sentido. Ele não vem para cá, ele não vem para lá, ele não vem para cá, ele não vem para cá. O rio corre para o mesmo fluxo. Ele não cria novos percursos, tá? Então a sobrancelha está vindo para cá, a gente está vindo para cá. E a gente vem fazendo preenchimentos, mas sempre no mesmo percurso. E criando a naturalidade. Vejam que linda que vai ficando a sobrancelha. Sem nada artificial. Aí, Marli, mas como que eu faço? Tem segredos que eu não posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer para conseguir esse resultado aqui? Sim, então agora nós vamos lá. Vocês perceberam que eu fiz essa sobrancelha volumosa desse jeito, eu não cruzei nenhum fio, ela tem a impressão de que tem fios cruzados, tem fios entrelaçados, ela nos dá essa realidade de fios entrelaçados, de fios volumosos, mas ela não cruza em momento nenhum. Por quê, Marli? Porque fios cruzados, aonde cruzou, vai esfumar, tá? Vai expandir. Então, a gente não cruza fios. Você pode chegar próximo, você pode chegar pertinho, você deve chegar perto para que a gente consiga um melhor preenchimento, mas nunca cruzar. Onde cruza vai expandir ali dentro, tá? Então, são etapas para que a gente consiga ir fazendo esse preenchimento. Faz sentido para você? Pode comentar aí para mim se faz sentido para você o que eu tô dizendo. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. E vamos seguir. Outra coisa muito importante. Vocês perceberam que aqui, ó, tem os fios que são ascendentes, que são os que saem daqui e vão lá em cima. E tem os que estão aqui no meio, que são os intermediários, que eles vão curvar para descer. E aqui, aonde tem os descendentes, tem os que descem. Vocês
Vocês perceberam isso? Agora, aqui tem uma questão muito importante. Onde um sobe e o outro desce, vocês não podem fechar, senão vai formar umas setas, tá? Aqui vocês não podem fechar dessa forma, senão vai formar setas aqui na cauda, onde eles encontram, eles não podem se encontrar. Percebe que aqui não tem encontro nenhum de fio que sobe e que desce, dos ascendentes e dos descendentes não tem nenhum encontro, então eles não encontram, os que estão subindo não encontram com os que estão descendo, os que estão subindo, os que estão descendo eles passam depois dos que descem. Vou ensinar isso daqui a pouquinho para vocês na hora que a gente estiver no passo a passo, porque senão vai acontecer essa setinha, tá? Então, nunca cruza e nunca fecha para não dar essa seta, tá? Outra questão importante, na hora que está aqui, ó, nesse período aqui do meio, mais ou menos, no meio do corpo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui tem um que sobe e tem um aqui que tá vindo para cá, descendo. Esse que sobe aqui, ele não pode encontrar com esse aqui. Senão, ele vai formar um telhadinho. Tá? Então, esse que sobe, ele sobe curvando. Já sobe fazendo a curvatura. O que está descendo é sempre tudo vindo no mesmo fluxo. Ó, voltando lá, não tem nenhum encontro aqui em cima, não tem nenhum encontro na ponta, para que eles fluam todo com leveza, tá bom? Eu costumo dizer que o fio ele entra e sai com leveza. Eu falo que é com elegância. A gente entra e sai com elegância. Entra e sai com elegância. Entra e sai com elegância. E então, deixando bem focado que a gente não cruza fio, que a gente não encontra na cauda, que a gente não fecha o ponto aqui no início. Agora eu vou passar para vocês o passo a passo para a gente chegar neste resultado. E vocês falam para mim se estão gostando até aqui. Diz para mim, e aí? Vamos lá. Eu agora vou fazer cada fase de uma cor, que eu acho que vocês vão ter melhor entendimento. É porque a sobrancelha a gente faz por fase. Faz uma primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase de acabamento, para que vocês entendam qual fio vem primeiro, qual fase vem depois. E é importante que cada fio tenha o seu lugar de entrar corretamente e tenha um espaço correto de um para o outro. Porque se você não der esse espaço de um para o outro, você vai se perder no meio do caminho. Porque eles têm o local certo de entrar. E se você toma o espaço do outro, ele não vai ter o lugar certo de entrar e você vai se perder. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui agora, novamente, na fase 1. Então nós vamos começar. Como eu expliquei que o início, os fios são mais inclinados, a gente vai começar
com os fios mais inclinados. Aqui, mais ou menos, né, a gente já começa a curvar. Isso. Então, eu fiz os fios da base inferior e agora eu vou fazer os fios descendentes, tá? Como que eu sei isso, Marli? Todas as pessoas têm os fios descendentes. Algumas raras pessoas não têm. Pouquíssimas pessoas têm fios só ascendentes. E as orientais, na base, só tem fios descendentes. Não tem esses fios ascendentes na base, as orientais. Mas nós brasileiros, na maioria das vezes, temos os ascendentes e os descendentes, com algumas raras exceções. Então, e aqui que horas a gente sabe quando começar a descer? Nós, como eu expliquei, nós vamos analisar a sobrancelha da cliente e na hora que o pelinho dela começar a descer, nós começamos a descer, para a gente criar a realidade da cliente. Geralmente é 1,5 centímetro, 2,5 centímetros, é pessoal, tá? Então vamos mais ou menos por aqui. E a gente vai descer o primeiro fio. Como eu expliquei para vocês, a gente não cruza aqui, a gente desce depois, após o fiozinho. Então é isso aqui que é após. E aí eu pego mais um fio, desço aqui após. Mais um fio, isso. Então eu já tenho o esqueleto para a minha sobrancelha, que é a primeira fase. Tá bom? Então agora nós vamos para a segunda fase. Concluiu isso? Respeitando todos os espaços de um para o outro, a gente está certo de que o segundo fio, a segunda fase, vai ter espaço para se posicionar. Então a gente vai trabalhar com segurança, sabendo que o resultado final vai ficar show. E uma dica para vocês: foque em um fio de cada vez. Quando você foca em um fio de cada vez, o seu trabalho vai ficar sensacional. Se preocupe com um fio. De fio em fio, a sua sobrancelha vai ficar sensacional. Não se preocupe com a sobrancelha. Nossa, eu preciso fazer uma sobrancelha maravilhosa. Não, você tem que fazer um fio perfeito. De fio em fio perfeito, a sobrancelha vai ficar perfeita. Porque às vezes você se apavora com uma sobrancelha inteira. Então vamos diluir isso. Eu preciso fazer um fio perfeito. Então de fio em fio perfeito vai vir o resultado. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou para a segunda fase. Segunda fase. Os fios, eles aqui, né? Digamos que aqui tem a base da sobrancelha. Aqui tá passando uma linha, ó, como se tivesse um risco, um molde. Imagine uma linha aqui cobrindo. Eu estou desenhando sem, mas vocês podem fazer um molde para desenhar. E aqui eu vou pegar o segundo fio, a segunda etapa, ela já vai lá em cima. E aqui vai lá em cima. E aqui é aquele que eu falei com vocês que ele não cruza aqui para não dar aquele telhadinho que eu disse para vocês, ó, para não acontecer isso. Então ele já entra bem curvadinho, tá? Então aqui, ó, sempre, ó, percebe que eles respeitam os espaços, deixando para que os próximos venham. Ok? Então, nós fizemos a segunda fase. Está claro para vocês? Então, agora nós vamos para a terceira fase. Que
eu continuo, eu venho, eu agora já começo a preencher lugares vazios. Como eu expliquei que cada cliente é única e exclusiva, eu vou colocar mais fios, outras menos fios. Mas Marli, os fios não são contados? Não, não são contados, porque quando você tende a contar fios, a sua sobrancelha vai ficar carimbada, você vai fazer aquela coisa muito igualzinha e você tem que jogar os fios. Eu preciso jogar esses fios aqui. Quando você respeita o espaço de um para o outro, aqui você vai precisar de um mais, o outro. É importante que você respeite os espaços. E um lado vai precisar mais, o outro vai precisar menos. À medida que você vai colocando, você vai sentir onde precisa mais ou precisa menos. O espaço precisa de ser respeitado. Não se preocupe em quantidade de fios. Então, e aqui, quando a gente vem, a gente sempre vem dos meios. Então, eu venho agora de um meio e puxando um fio. Ó, e dessa forma eu vou fazendo preenchimentos. Eu posso puxar um fiozinho que ele ficou pequeno, posso ir lá e encontrar com uma beiradinha do fio e puxar nele mesmo, alongando, tá? Feito eu fiz aqui. Aqui eu puxo aqui. Aqui eu já estou ficando sem espaços, não tem problema, tá? Tudo bem, tá? Mas vai ter um buraco aqui, sim. Nós vamos fazer um outro preenchimento final ali ainda, tá? Aqui no início eu posso vir fazer isso aqui para dar uma naturalidade. E aqui, esse buraco aqui, eu vou pegar um fio e fazer isso. Eu consigo dar uma naturalidade aqui. Aqui também, ó. Eu venho aqui e faço isto. Ok? Percebem que eu vou fazendo um volume com naturalidade, sem entrelaçar os fios, sem bolar, sem cruzar e respeitando um fio do outro. E agora, me sobrou poucos espaços e esse momento é a fase final, que é a quarta. É a fase final. E nesse momento, algumas sobrancelhas, as muito fininhas, elas já terminaram aqui na terceira, tá? Como aqui é um espaço maior de demonstração para vocês, e as sobrancelhas muito grossas também, às vezes tem espaço para a gente trabalhar. Como eu expliquei para vocês, a gente não preocupa com a quantidade de fios, a gente preocupa com espaços. Então, como aqui tem alguns espaços ainda para a gente trabalhar, eu venho agora com os fios preenchidores. Esses aqui no final são os preenchedores. Eles são fios curtos, que a gente vem fazendo uns preenchimentozinhos e eles dão muita naturalidade ao trabalho. E aí eu venho fazendo isso aqui, olha, eu posso fazer esses fiozinhos invertidos. Olha como que dá uma naturalidade incrível. Aí eu venho aqui no meio, olha, só aonde eu... Tá visível para vocês? Ou ficou muito claro esse verde? Fala aí para mim. E aí eu venho fazendo um preenchimento aonde for necessário. Fazendo e vai surgindo uma sobrancelha
muito natural. Verde tá claro. Verde tá claro? Eu vou voltar então com o azul ao roxo. Vou trocar por um roxo aqui. Vou passar por cima, acho que vai ficar um pouco grosso. Ai, acho que eu não. Deixa eu ver se eu consigo passar por cima. Deu certo? Deu certo, gente? Acho que deu. Deu sim. Tá bem forte. E aí, ó. Vejam como vai ficando show. Esses fios são os que dão mais naturalidade ao trabalho. Vejam isto. E aqui eu termino a minha sobrancelha. E eu quero que vocês me falem o que vocês acharam, se vocês gostaram. E isso, gente, é treino, tá? É treino. Eu vou voltar mostrando isso aqui pra vocês outro dia na pele sintética, se vocês quiserem. Então, comenta aí pra mim se vocês querem que eu vou passar o treino pra vocês na pele sintética, com tebori, com dermógrafo. Comenta pra mim se você prefere no dermógrafo, se você prefere no tebori, com fio a fio, pra vocês treinarem. Porque o meu compromisso com você é te ajudar a chegar no 16K com micropigmentação de sobrancelhas. É possível. E aí, diz pra mim, gostou? Gostou dessa live? Tamo junto. Bora lá compartilhar? Compartilhar essa live? Manda pra alguém. Se você gostou, manda pra alguém. Tamo junto. Amanhã tem mais, tá? Beijo, beijo. Muito obrigada pra vocês que participaram. Tem alguma pergunta aí? Mas tem preferência no tebori. Tebori, né? Ai, eu também amo tebori, gente. Fios, eu amo tebori. É o meu predileto. Eu gosto muito do dermógrafo. Trabalho com dermógrafo, mas outras práticas, outras técnicas. Para fazer fios, eu sou apaixonada com tebori. E eu vou passar isso para vocês. De repente amanhã, hein? Quem sabe? Uma aula amanhã? Vamos lá? Então, me ajuda a compartilhar isso daí. Se a gente conseguir muita gente para estar assistindo essa live, eu passo amanhã à noite. Vamos combinar? Amanhã à noite? Tá valendo, hein? Ela vai pro feed agora, essa aula. E aí vocês vão compartilhar bastante pra gente chamar muita gente para assistir essa aula. Amanhã, então, aula no tebori, na pele sintética e na fruta. Bora lá? Beijo, beijo, tamo junto, até amanhã.